Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre esse jogo, Juventude de São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo e deixa o seu comentário sobre o que a gente vai falar agora, tá bom? Bom, vamos falar um pouco desse jogo aí do Juventude de São Paulo, tá? Vamos trazer aqui as informações sobre os lesionados, sobre quem tá fora e quem continua no jogo, tá? Quem continua relacionado aí, quem volta, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre isso, tá? Quem tá fora, tá? O Luca tá fora, tá? O Luca não vinha assim no relacionado de fato, mas ele sofreu aí uma lesão, inclusive créditos aí pro Alexander Vieira também, né? A gente também apura aí com o Alexander Vieira, com o Bloco de São Paulo, enfim, outros setoristas aí que a gente sempre segue, a gente traz as informações aí, tá? O Luca tá fora, já tava fora, né? Não tava sendo relacionado, mas é bom a gente trazer aí que ele sofreu um estiramento, uma lesão muito parecida com a que o Mike sofreu, né? Então é provável que ele fique aí um tempinho de molho aí, tratando dessa lesão, né? Dessa contusão, né? Então, assim, melhoras aí pro Luca, né? Quem tá fora também, o Oscar, né? O Oscar que a gente já trouxe aqui depois do jogo do Corinthians, que ele sofreu ali uma lesão, né? Vai ser desfalque aí em torno de 4 a 8 semanas, que foi divulgado ali pelo São Paulo, né? Algumas pessoas falam em 6, tudo, mas a gente gosta de trazer a versão oficial do clube, né? Já que o clube soltou a nota médica, né? Que foi um acerto aí, eu acho que é bom a gente trazer isso aí, tá? O Lucas também ainda tá fora, tudo, mas a gente vai falar sobre a informação lá que até o blog do São Paulo trouxe, o próprio Alexander Vieira trouxe, o Arnaldo Tironi também tinha falado sobre esse procedimento que ele fez, né? O André Hernan, enfim, a mídia inteira aí falando que ele tinha feito esse procedimento, né? Não é um procedimento cirúrgico, é só uma infiltração, né, de anti-inflamatório de onde tá a dor, né? Esse procedimento que foi feito, pelo que o pessoal tem falado aí na mídia, foi feito com sucesso, que ele muito provavelmente na próxima semana, ou até essa semana mesmo, já volta fazer os treinamentos com bola, tudo normal, né? Assim, começa a transição, né? E é provável que ele volte, né? Volte ali contra o Atlético Nacional de Medellín, né? Que é o jogo pela Libertadores, né? Então vamos aí aguardar, esperar e acompanhar essa evolução aí do Lucas, né? Um cara que tá de volta, que é a boa notícia, é o Enzo Dias, né? O Enzo Dias que tava com desconforto estomacal, né? O famoso biriri, né? E ele volta aí contra o Juventude. Talvez não seja titular, mas a gente vai falar um pouco sobre isso na hora que a gente for fazer as escalações, tá bom? Bom, vamos falar um pouco da classificação, tá? O São Paulo tá em 14º com 16 pontos, né? Acima dele tá Grêmio, Ceará e depois vem o Corinthians com 20 pontos, né? É importante o São Paulo vencer esse jogo contra o Juventude, por quê? Porque o São Paulo pula de 14º para 12º lugar e fica a 5 pontos do Santos, com uma vitória simples. Hoje o São Paulo tá com 16 pontos e o primeiro colocado, que é o Santos da zona de rebaixamento, né? O Santos tem 14 pontos, o São Paulo tá a 2 pontos, ou seja, uma rodada só. Então é importante o São Paulo vencer, ir para 19 pontos, se afastar ali do Z4 e no próximo jogo contra o Fluminense é importante também pontuar, fazer os 3 pontos para tentar se afastar o máximo possível ali, pelo menos ficar ali, sei lá, 8 pontos, quanto mais longe possível melhor, né? Essa rodada já foi boa pro São Paulo, o Santos estacionou ali em 14º colocado, né? Então, assim, com 14 pontos, desculpa, 14º quem tá é o São Paulo, né? Então é importante o São Paulo vencer para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, tá bom? Então essas são as informações aí do São Paulo com relação a esse pré-jogo. Agora vamos falar um pouco da escalação, tá? A escalação do São Paulo muito provavelmente vai ser igual a que enfrentou o Corinthians, tá? Inclusive com o Wendel, tá? Então a provável escalação é essa, né? O Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, né? Na volância ali, Marcos Antônio e Bobadilla, né? Nas alas, Cedric e Wendel. E aí na meia, o Alisson ali, né? Mas assim, o Alisson bem móvel, tá? Talvez ele complete essa linha de 3 volantes e saia um pouco para o jogo como foi contra o Corinthians. Talvez ele segure um pouco mais a defesa e o Marcos Antônio avance mais, enfim, vá fazer essa mescla, tá? No ataque, Luciano, né? L10, nosso querido Luciano, 96 gols pelo São Paulo, né? Espero que chegue ao 100º gol o mais rápido possível, né? E o André Silva, né? Essa é a dupla de ataque
do São Paulo, tá? Bom, o que eu faria? Eu faria dessa forma? Não, eu não faria. Eu colocaria o Enzo Dias e talvez no segundo tempo eu soltaria, estando empate o jogo, eu soltaria um pouco mais o time com o Wendel, né? Que a gente vai ganhar um pouco mais de profundidade, aquele cruzamento na área, acho que é um pouco mais, tem um pouco mais de qualidade com o Wendel, enfim. O Wendel é um cara bem mais técnico que o Enzo Dias. O Enzo Dias é um cara mais de força, mais de embate, então eu, na minha opinião, priorizaria um pouco mais o Enzo, porque o time do Juventude é um time muito físico, né? E eu acho que o Wendel é mais técnico do que físico, então eu priorizaria um pouco esse embate ali, deixaria os caras um pouco mais cansados no primeiro tempo, no segundo tempo eu colocaria o Wendel, tá? Bom, embora eu entenda aí você colocar o Wendel, até porque você vai ter 3 jogadores não de características tão ofensivas, né? E, enfim, você, para soltar um pouco mais o time, você coloca o Wendel, tá? Mas uma coisa que eu faria, que não vai acontecer, mas eu faria, era pegar o Ferreirão e colocar no lugar do Cedric, né? Eu acho que o Ferreirão tem todo o cacoete para fazer essa ala, né? Eu acho que ele é um cara, inclusive foi visado pelo Leverkusen justamente por essa força que ele tem na ponta direita, né? Enfim, eu faria dessa forma, não sei vocês, deixem nos comentários o que vocês acham, tá bom? Então acho que é isso aí, nada mais, nada menos que isso. Qualquer novidade a gente volta aqui para falar com vocês, tá bom? Deixe seu like, se inscreve aí pra gente estar trazendo sempre vídeos e informações, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!